estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Anote a data de hoje e o tema da aula, que é instrumentos musicais. Muito bem, vamos dando sequência aqui. Agora você vai selecionar aqueles materiais sempre, né? O seu caderno ou algumas folhas, o lápis de escrever, lápis de cor para fazer os registros. Eu vou dar aqui 1 minuto e você, por favor, pegue esse material. Certo, então vamos continuar aqui. Na aula anterior a gente falou um pouquinho sobre música instrumental, lembram? Vimos, né, músicas instrumentais, também definimos um pouco o que vem a ser a música instrumental. Só lembrando a definição, música instrumental é toda música produzida apenas por instrumentos musicais. Uma curiosidade, antigamente, né, antes lá do século XV, enfim, a música os instrumentos só serviam para ou acompanhar a música ou para animar uma festa, dança. Então a música instrumental, como a gente entende hoje como um gênero, só começa a ser pensada mais a partir do século XVI e em diante. Então antes os instrumentos serviam só de acompanhamento. Então eles vão ganhando autonomia e a música propriamente instrumental começa ocidental, na Europa, enfim, a partir aí desse momento. Então já tem alguns séculos aí que a música instrumental começa a ser importante. Lembrando também que a gente falou que na música instrumental não se usa só instrumentos, às vezes se usa uma voz também, né, solfejando determinadas alturas, e é isso que a gente vai falar na sequência. Então definindo a altura, né? Esse som que a gente vai ouvir, ele é grave ou agudo? Então, para definir se um som é grave ou agudo, eu preciso de uma outra referência. E agora, esse som é grave ou agudo? Esse som é mais grave que o anterior, né? Ou seja, o anterior então era agudo em relação a esse. Já esse som é agudo se comparado com o primeiro. Ou seja, eu sempre preciso, para determinar se um som é grave ou agudo, de uma referência. Então aquela pergunta ela fica meio vaga, né? Se eu não tiver uma referência, não tem como determinar se um som é grave ou agudo. Aqui os sons ficaram nesse esquema. Mais grave embaixo, no meio aquele primeiro som e em cima o último som que ouvimos. Então sugestivamente eu fiz esse esquema. Então, som grave, usei uma cor azul mais escura, o som médio ali é um azul médio e som agudo, né, está na posição 3, um azul claro. Por que estou mostrando esse esquema para vocês? A gente vai falar de altura, então uma definição de altura, né? Define-se se um som é agudo ou grave. São altos, são agudos e sons baixos são graves. A gente até no dia a dia usa erroneamente essas palavras, né, esses termos. Quando a gente fala, por exemplo, abaixe o som dessa TV, ou o som da TV está muito alto, esse som está muito alto. A gente quer falar sobre volume, ou seja, intensidade. E a intensidade é outra propriedade do som, que é diferente da altura. A altura, então, determina se o som é grave ou agudo, independente do volume que ele está. Eu posso ter no mesmo volume um som baixo ou um som alto, né? E isso, no dia a dia a gente se entende, mas é bom aqui deixar claro essa definição. Vamos seguindo aqui. Eu vou propor já um exercício. Nós ouvimos 3 sons e eles vão ser repetidos aqui. Eu vou dar um tempinho só para você copiar esse esqueminha. Você vai fazer 3 linhas, embaixo a linha grave, no meio a média e em cima uma linha para o som agudo. E eu vou executar uma sequência de sons que vocês vão anotar na sequência. Mas eu vou dar uns minutinhos aqui para vocês copiarem esse esquema. Outra coisa. Façam 3 vezes esse esquema, porque a gente vai fazer 3 sequências, tá? Para a gente ouvir.
fizeram o esqueminha, se não fizeram com régua, não tem problema, é só para a gente ir registrando, tá? Quem não conseguiu fazer o esquema pode registrar usando 1, 2, 3. 1 para o som grave, 2 para o som médio e 3 para o som agudo, certo? Se não deu tempo de fazer ali o desenho do esqueminha. Vamos seguindo aqui. A gente vai ouvir, então, uma sequência e vocês devem anotar ali o som grave, médio, agudo, dependendo daquilo que a gente está ouvindo. Vamos ouvir, então. Muito bem. Qual foi a sequência que você anotou os sons aí? Esse eu já vou mostrar aqui para a gente começar a entender. Então, quem anotou que a sequência foi o som mais grave, aí o médio, aí o agudo, o médio de novo e o grave por fim. Entenderam como deve fazer essa sequência? Vamos fazer mais 2 vezes. Então, quem bobeou aí, perdeu o tempo, vamos lá. Eu deixei um intervalo bem longo que é para a gente perceber mesmo, tá? Então vamos para a segunda sequência, ouvindo com atenção. E aí, como ficou, será essa sequência, hein? Vamos ver na tela? Olha lá, a gente teve um som grave, um médio, um grave, um agudo e um grave novamente. Vamos para a terceira sequência? Então, atenção, vamos ouvir. E agora, qual será? Grave, agudo, médio, agudo e grave por fim. A gente, nas próximas aulas, vai fazer mais esse exercício. Hoje eu deixei um intervalo bem grande entre uma nota e outra. Mais para frente a gente vai fazendo com intervalos menores. O que é um intervalo? É essa diferença de quão grave e quão agudo vai ser esse som. Então, quanto mais próximo ou menor for o intervalo, mais difícil fica a gente acertar isso. Hoje eu deixei um contraste bem grande que é para a gente ouvir bem e entender melhor. Vamos seguindo aqui então. Não tem como falar de música instrumental sem falar de instrumentos musicais, né? O que é um instrumento musical? São objetos produzidos com essa finalidade, produzir música, né? Então, qualquer objeto que ele é feito para criar música, ele é um instrumento musical. Não sei se vocês sabem, mas os instrumentos eles podem ser classificados de 2 maneiras. De acordo com uma família ou de acordo com o modo que ele produz som, ou seja, a forma de se produzir som. À medida que for passando, vai ficando mais claro isso. Cordófonos, também chamados de cordofones. Como o nome sugere, ele pertence à família das cordas, né? São instrumentos que possuem cordas. Eu tenho aqui 3 imagens de instrumentos de cordas. O banjo, o violão e um alaúde. Que técnicas que se usa normalmente para tocar instrumentos de corda? Dedilhando, friccionando, certo? São os mais comuns. Tem outros instrumentos de corda, né, que não estão na imagem, mas a gente pode pensar o violino, por exemplo, que usa uma vara com pelos e você faz a fricção nas cordas de uma outra maneira, tá? Não sei se você sabe, mas o piano também é um cordófono, ou seja, é um instrumento de corda. Mas como assim? Ele tem algumas teclas e como ele pode ser de corda? Ali eu tenho a imagem de um piano de caudas, dentro dele tem várias cordas esticadas. Então, a técnica de se tocar um piano é percutindo sons. Como assim? Quando você aperta uma tecla, movimenta uma peça dentro do piano que vai bater, como se fosse um martelo, em cima da corda. Então, ela vai percutir um som. É assim que funciona um piano. Aproveitando que a gente está falando de piano, nós vamos ouvir uma sonata. Depois eu falo um pouquinho mais sobre ela. Então, presta atenção no vídeo
que mostra ali quais teclas estão sendo tocadas em qual momento. Vamos ver então? Muito bem, ouviram a música? Não sei se vocês já conheciam. É interessante pensar a música clássica, de um modo geral, que a gente às vezes acaba ouvindo, né, no dia a dia e não percebe. Essa música eu já tinha ouvido em um desenho animado, tá? É muito comum aparecer música clássica em desenhos animados, né? Então às vezes a gente ouve e já se familiariza porque a gente conheceu sem mesmo perceber ou sem estar trabalhando a música. Essa música foi composta pelo Mozart, uma sonata, né? O que é uma sonata? Diferente de uma cantata, a sonata era uma música feita só para soar, ou seja, era uma música instrumental. Então, conforme aquilo que a gente estava falando, né? Mais ou menos nesse período, a música instrumental começa a ganhar essa importância como gênero, né? Então, ela não serve só para acompanhar alguém que está cantando. Então, a sonata é esse exemplo. Nesse caso, a sonata 11 tem 3 movimentos. O que a gente ouviu agora é a parte 3, né? Trata-se da Marcha dos Turcos. O Mozart fez inspirado, né, numa banda marcial e na música dos turcos, certo? A gente vai seguindo aqui. Membranófonos é outra classificação dos instrumentos. Como o nome sugere, são instrumentos que possuem uma membrana, não cordas, membranas. Normalmente são da família da percussão, né? Então a gente tem ali na imagem um pandeiro, uma tabla, que é um instrumento indiano, uma cuíca. Todos eles têm uma membrana e é por ela que se produz o som. Que técnicas que se usa
para produzir sons com a membrana, percutindo, ou seja, batendo, né? Pandeiro, por exemplo, a gente bate com a mão. Há outros instrumentos, uma caixa clara, né? Ou partes de uma bateria, por exemplo, que você toca usando uma baqueta, né? Um pedaço de madeira, no caso. A tábua também é com a mão. Tem outros instrumentos também indianos em que você acaba usando o pinçar, que é puxar as cordas. Então, é interessante porque, embora ele seja um membranófono, né, ele fica nesse limiar entre instrumento de corda, um cordófono, ou um membranófono. A cuíca é um instrumento que produz som por meio da fricção. Ali eu coloquei uma imagem frontal e uma imagem interna dela para a gente ver esse mecanismo. Vocês veem que tem uma pequena varetinha ali que é anexada à membrana. Então é friccionando aquela pecinha que o músico produz o som da cuíca, certo? Tem outro membranófono que não pertence à categoria à família da percussão. Ela pertence à família dos instrumentos de sopro. É interessante porque, embora ela, né, seja um instrumento que funciona pelo sopro, ela não é exatamente soprando que você obtém o som do kazoo. O kazoo foi um instrumento criado no meio do século passado nos Estados Unidos, né, por um afro-americano, e ele consiste em, enquanto você canta, ele modifica a sua voz. O timbre fica meio parecido com um saxofone, mas ele só produz o som se você cantar com ele. Por isso que a técnica é cantante, né? Não é soprando exatamente, embora seja pelo ar. Seguindo aqui, outra categoria são os instrumentos idiófonos. A palavra idio, né, vem dos gregos e significa de si próprio. Então, são instrumentos que produzem som no próprio corpo, ou seja, ele não tem um mecanismo que vai gerar vibração, como é o caso do violão, né, que tem as cordas que geram a vibração, ou do pandeiro, que é uma membrana. Aqui os idiófonos é o próprio corpo do instrumento, né? E aí é muito diverso, porque o instrumento pode ser feito de vários materiais. Na imagem, por exemplo, temos o agogô, o triângulo, que são instrumentos de metal, o reco-reco, que tem de metal, mas também tem de madeira, temos o gongo, temos os pratos, e temos o glockenspiel, que é uma espécie de metalofone, né? Parecido com um xilofone, enfim. Como que você produz som de um idiófono? Percutindo, ou seja, batendo, friccionando, como é o caso do reco-reco, também chacoalhando, o caso dos chocalhos, né? Tem outra infinidade de instrumentos que não estão aí dentro dessas imagens, nessa classificação de idiófonos. Normalmente, os membranófonos e os idiófonos são da família da percussão. Seguindo aqui, aerófonos, tá? Aerófonos, como o nome sugere, são instrumentos que funcionam a partir do ar, ou seja, do sopro. A técnica normalmente é o sopro. Os aerófonos são divididos em duas famílias. A família conhecida como madeiras, a qual pertence o oboé, o clarinete e o fagote que vocês estão vendo na imagem. Tem outros também, flauta transversal, o próprio saxofone, né, e aí por diante. E a segunda família é a família dos metais. Observe na imagem que temos o trompete, o trombone, trompa, tem também a tuba e por aí vai. Também, então, família metais, só que ele é da categoria dos aerófonos, ou seja, instrumentos de sopro. Eu espero que você tenha entendido, ao menos superficialmente. Caso não tem problema, isso não é um conteúdo para ficar decorando, né? É mais para saber que ele existe, como funciona, e à medida que a gente for vendo, a gente vai entendendo melhor. Vamos seguindo aqui, então. A gente vai para o exercício 2. Nesse exercício, você vai criar um instrumento. Você vai encontrar na sua casa um ou mais objetos que permitam que você explore diferentes alturas. Então, faça desse objeto o seu instrumento musical. Eu deixei meio em aberto aqui para que a gente não limite que tipo de instrumento você vai criar. Você pode pensar, eu vou gerar um membranófono, mas que tipo de coisa eu posso usar como membrana? De repente um plástico, uma lona, ou um próprio balão, né, uma bexiga, enfim, sobre um outro objeto. Não, eu quero criar um idiófono, ou eu quero... Enfim, pense, veja que materiais tem disponível. Então não importa a forma do seu instrumento, apenas se concentre nos sons que ele propicia. Então você vai pensar esse instrumento e vai tentar extraindo alturas diferentes dele. Eu vou deixar aqui alguns minutos para você explorar
e procurar e tentar criar esse instrumento, certo? Vamos lá.
tornamos aqui, gente. Então, lembrando, eu não limitei muito aqui em termos de materiais sugeridos ou alguma coisa assim, que é para você explorar mesmo e tentar identificar. Se não deu tempo, depois você pode ir atrás de outros materiais e tentar criar aí esse instrumento, tá? Ainda falando sobre os instrumentos, só fechando aqui o que a gente viu, né, os instrumentos são classificados de acordo com o modo de produzir sons. Então nós vimos 4 categorias: os cordófonos, os membranófonos, também a gente teve os aerófonos e os idiófonos, tá? Ouçam esses sons. Deixa eu ler a questão. Pássaros, mas vamos ouvir primeiro. Muito bem, voltando aqui, e aí? Pássaros? Eu deixei a questão, né? Será que são pássaros mesmo ou não? Na verdade, não são pássaros. Mais pra frente eu vou passar um vídeo e vocês vão ver instrumento que é usado para criar esse som similar ao dos pássaros. Esse som foi criado por esse grupo. O grupo é o ACT, né? É um grupo que foi formado lá em 1978 e encerraram suas atividades recentemente, em 2015, né? Teve várias formações ao longo de todos esses anos. Ele é um grupo que ficou bem conhecido por fazer música instrumental e bem marcado porque as suas músicas eram bem experimentais. Eles criavam instrumentos musicais. Então, dentro, né, dessa ideia de luthier é aquela pessoa que cria um instrumento musical, o ACT não tinha limites. Então, eles usavam diversos objetos cotidianos e inventavam essa sonoridade. Na imagem que a gente está vendo, por exemplo, ali, a gente já percebe isso, né? Eles estão ali usando aquele recipiente de vidro, tem água, tem uma espécie de cabaça sobre. E ao ver uma imagem assim, a gente fica pensando, como é que eles produzem som, né, com isso? Que técnica que eles usam? Lembrando daquelas técnicas, né, que a gente já tem visto, o percutir, o friccionar e aí por diante. Então o ACT não tem limite. O nome do grupo vem de uma lenda de indígenas tucanos, né, que contavam que existia um monstro com esse nome, e esse monstro ele tinha um corpo todo furado e ele emitia uns sons parecidos com os ventos, e esses sons seduziam as nações dos povos vizinhos. Quando essas indígenas iam até o monstro, ele seduzia e capturava elas. Aí os indígenas dessa tribo acabaram capturando o monstro, o mataram e o enterraram. Onde enterraram, nasceram algumas palmeiras estranhas, e quando o vento passava por elas, gerava aquele som do vento, né, que era característico do monstro. Só como curiosidade mesmo. Então a gente vai ver o vídeo chamado Sons do Brasil. Foi um vídeo produzido em 2013 por esse grupo. Percebam o ambiente que eles estão, tem vários materiais que eles exploram, como eu falei, tem objetos cotidianos e coisas diferentes, e eles criam instrumentos diferentes a partir disso. E tentem prestar atenção na parte ali dos pássaros, certo? Vamos ver então.
Muito bem, prestaram atenção no vídeo? Observaram aquela parte que ele produz aqueles sons parecidos com os pássaros? Que instrumento curioso aquele que ele tem, né? Que material que ele usou ali exatamente? Em que categoria será que eu poderia pôr aquele material? Porque ele fica pensando aquela coisa, parece uma borracha, enfim. É só pra gente pensar, né, gente, nessa questão que não tem limite do material, do objeto, enfim. Tudo pode se tornar música, basta a gente explorar, experimentar e ficar tentando. Falando sobre isso, a gente vai para o exercício número 3. Em que consiste? Você tentou, achou, explorou algum instrumento anteriormente, no exercício 2, você vai voltar para esse instrumento. Agora eu gostaria que você pensasse em produzir com ele 3 alturas. Como a gente fez lá no início, pega um som médio, um som grave, um som mais agudo dentro desse instrumento. Se você conseguir explorar mais sons, mais alturas diferentes, você pode gradativamente ampliando, mas pense nas 3 de início. Quando encontrar uma sequência que fique interessante, você pode ir registrando. A ideia é que você tente fazer dessa sequência um ostinato. Lembrando que o ostinato, que a gente viu
na aula retrasada, é aquela frase musical que é insistente, né? Que ela aparece. Então, tente criar com essas alturas uma frase musical, né? E quando ficar interessante, você registra ela. Então, eu vou te dar mais alguns minutos para você explorar esse instrumento. Muito bem, voltando aqui, então assim, só duas coisinhas. Primeiro, o registro pode ser feito da maneira que você achar melhor, tá? Não tem uma maneira certa de fazer esse registro, é como você se sentir confortável e interessante. Segunda questão é,
explore os objetos que você tem aí mais facilmente, né? Comece explorando, de repente, copos, garrafinhas, então não tem uma limitação em relação a que material usar. Mas pense que você pode ir ampliando, né? De acordo lá com os tipos de instrumento, que tipo de corda eu posso usar, tem elástico, tem fio de nylon, ou que tipo de membrana, e assim por diante. O interessante aqui é explorar em busca da melhor sonoridade. Por hoje é isso, gente. Agradeço. Até logo.